Bom dia, boa tarde, uma sexta-feira maravilhosa para você. Que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Espírito Santo inunde o ambiente onde você se encontra, que a super abundante graça do Senhor Jesus venha sobre a sua vida, que você possa provar e ver como Deus é bom. Eu abençoo a sua vida, que a prosperidade do nosso Deus venha sobre a sua vida, que você possa, em nome do Senhor Jesus, acessar a tudo aquilo que o Eterno tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E qualquer espírito imundo que entrar aqui para atrapalhar este momento seja fulminado pelos anjos do Senhor e pelo fogo do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém? É assim. Então, vamos lá. Hoje tenho aqui uma palavra, eu vou tentar não ser tão longa. Eu tenho evitado, eu estava a tentar gravar como faço quase sempre, não é? Fazia 10 minutos, mas o formato era diferente. Eu agora estou aqui a trazer de outra forma que Deus me instruiu para trazer uma palavra profética. Então, em nome do Senhor Jesus, que você possa ter o coração aberto e que as palavras que saírem da minha boca não sejam palavras dos meus pensamentos, nem da minha alma, mas que sejam palavras proféticas vindas do Espírito Santo. Por isso eu peço que o Senhor me encha o coração do Espírito Santo. Amém? Então são palavras direcionadas por Deus para trazer cura, para trazer direção, para trazer libertação para a sua vida, para que você possa ter mais intimidade e comunhão com o Senhor e crescer prosseguindo a Deus. Você não deve descartar e colocar de lado o seu momento com Deus, a sua busca pessoal com Deus. Eu venho trazer aqui coisas que Deus fala ao meu coração para este dia, apenas para acrescentar aqui ao seu conhecimento, mas eu espero que você esteja também a fazer a sua parte, porque há coisas que Deus quer falar pessoalmente assim, amém? Então, eu quero falar aqui hoje acerca do segredo, ou seja, o segredo para quebrar a esterilidade, para quebrar a ociosidade. Não é um culto de libertação, não é uma mensagem de libertação no sentido de eu lutar contra principados e potestades, mas Deus tem falado muito comigo nestas cartas, tem trazido ensinamentos muito profundos na carta de Tiago, de Pedro, e hoje eu quero partilhar aqui do segundo Pedro, capítulo 1:5, que você vai ficar impactado com esta palavra. Então, muitas vezes a pessoa faz rituais, jejuns, orações, vai a cultos de libertação, faz programas disto, faz campanhas daquilo para quebrar a esterilidade e às vezes basta apenas um comportamento. Pois é, às vezes é tão simples com Jesus Cristo, com a visão certa, com o Espírito Santo de Deus, é tão leve você ser liberto de certas e determinadas coisas na sua vida. E quem sabe você é uma pessoa que já está farto de lutar, você já ofertou até e já fez votos para quebrar a esterilidade da sua vida. E às vezes basta só ser obediente, basta estar atento à voz do Senhor. Você vai ver mulheres na Bíblia que eram estéreis, mas ouviram a voz de Deus, obedeceram a Deus, não é? Você vai ver lá Isabel, ela era estéril. A mãe de João Batista era estéril. Você vai ver Ana também, que ela vai e chora. Ela sim chorou, ela ofereceu, deu um voto porque quis, ela não foi obrigada a dar. Mas Deus tem um propósito na vida das pessoas e Deus via o coração de Ana. Ana era uma mulher que ia ao templo, buscava a Deus, ela sabia das suas debilidades e isso é muito valioso diante de Deus quando nós, como eu li ontem, foi ontem, ou antes de ontem, na mensagem de antes de ontem, que eu falei acerca de nós confessarmos a Deus as nossas misérias, que é a expressão que está aqui na Bíblia. Confessarmos as nossas misérias. Quando nós reconhecemos as nossas misérias diante de Deus, Deus olha para nós com o olhar de quem vê. Esta pessoa aqui está a tentar deixar para trás o lixo, está a tentar, está-se a purificar, está-se a santificar, está a tentar levantar um altar de adoração puro e pleno. Então Deus olha para essas coisas, Deus olha para esses detalhes. A graça, sim, é um favor. Jesus
é a graça, nós aceitamos a graça do nosso Senhor Jesus. Mas agora deixe-me aqui e olhe, aqui a mensagem é crescimento na graça, é o que diz aqui no título naquela frasezinha, aqui no versículo 5, acima, não sei como é que fala na sua Bíblia, mas deve ser igual, crescimento na graça, e diz aqui no versículo 5, e por isso mesmo, vós também pondo nisso toda a diligência, ou seja, está a falar daquela condução de nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. E diz aqui, então, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento. Então, nós aceitamos Jesus pela fé. Você nunca viu Jesus pessoalmente, você pode ter visto um anjo, pode ter visto ter assim uma visão. Eu tive um chamado, eu não posso lhe explicar o que eu vi, eu não posso explicar. Eu sei que eu só vi umas pernas, mas eram estranhas, não eram normais, era uma coisa assim meio iluminada. Não consigo explicar, eu não poderia explicar e não vou fazer isso aqui porque não vamos ter tempo, mas quando eu tive esse chamado era uma coisa muito superior a mim e eu não consegui ver a cara, também não consegui ver a cara, não lhe posso dizer se é louro, se é moreno, iria estar a mentir e eu não vou fazer isso, entende? Então, eu tive essa experiência, tive esse chamado, ouvi essa voz, senti esse toque de amor como nunca senti na minha vida, lembro-me todas as palavras que ele me disse, que é elas, com base nelas é que eu obedeço a Deus, e pode vir quem vier dizer que não é, e que não é porque eu tenho que obedecer, é o que Deus me disse, e se o que Ele me disse naquele tempo eu nunca tinha lido na palavra, só depois é que eu vim a descobrir, isto foi aquilo que eu ouvi. E eu nunca tinha lido aquilo na palavra, nunca tinha ouvido falar, então foi Deus que falou comigo. Não tenho dúvida nenhuma disso, então nunca tenha dúvida daquilo que Deus chama você. Se você tem a certeza no seu coração que você foi chamado por Deus, que Deus fez-lhe uma promessa pessoal, não desista disso, não desista de quem Deus o chamou para ser e a chamou para ser. Mas é importante crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, isto aqui foi pela fé. Eu acredito, então é fé. Mas aqui diz que é para acrescentarmos à nossa fé a virtude. E a virtude tem a ver com o poder. É aquilo que eu estava a falar ontem. Há pessoas que acreditam só em Jesus, há pessoas que acreditam só no Espírito Santo, não falam de Deus nem de Jesus. Por acaso eu essa só do Espírito Santo. Quer dizer, assim, aqueles ambientes assim mais diferentes que dizem que é o Espírito Santo, mas não se falam de Jesus nem de Deus. Há de tudo. Mas o que Deus quer é que nós conheçamos o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus e o Deus Pai. E muito mais. Então, mas esse conhecimento tem que nos trazer poder. Deus não quer que nós nos enchamos de letra e muito estudo. E eu sei isto, há pessoas que estão tão perdidas na letra, a fazer debates de quem é que sabe mais, quem é que sabe menos, estão preocupados com quando é que Jesus vai voltar e em que tempo é que estamos a viver, e esquecem-se daquilo que Jesus disse para fazer: ide e fazer discípulos de todas as nações, falar do amor dele, pregar o evangelho a toda a criatura, fazer aquilo que ele mandou fazer. Há pessoas que estão mais ocupadas em encher-se de conhecimento. Obviamente nós temos que crescer na graça e no conhecimento, mas temos que ter um equilíbrio, não é? Para que é que eu me estou a encher de conhecimento? Para que é que eu me estou a encher de conhecimento? Então, a virtude, e à virtude o conhecimento. Então, isto tem a ver com expansão. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus não é para nós mesmos, como eu disse ontem, é para nós podermos também expandir os horizontes. Alarga o espaço a tua tenda, estende o tolo da tua habitação, é para expandir para a família, para os amigos, para os vizinhos, em poder. Então, e ao conhecimento, lá está, e ao conhecimento a moderação, e à moderação a paciência. Esta moderação que significa o domínio sobre as emoções, domínio próprio. Entende? Então, e a nossa conduta tem que ser esta, tem que ser honrar a Deus. E diz aqui que há paciência, a piedade. Então temos que ser pessoas piedosas, semelhantes a Deus, porque Deus é piedoso. E há piedade, o amor fraternal. Então isto aqui é um amor fraterno, é um amor doce, é um amor que tem equilíbrio, que tem controle, que tem fé. Não é um amor hipócrita. Deus não está em busca de pessoas que digam: eu te amo, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, e depois aí com uma caneta a espetar nas costas ou a falar mal do outro.
como nós falámos ontem acerca dessa parte das palavras. Hoje não tem a ver com as palavras. Então, diz assim, e ao amor fraternal, a caridade. E a caridade tem a ver com atos de benignidade. Não tem a ver só com distribuição de esmolas. A caridade tem a ver com atos fraternos. É aquele amor que não é de eu só falar. É o amor que eu pratico também. Quando eu perdoo, quando eu dou uma palavra de ânimo, quando eu dou um abraço sincero, quando eu vou aconselhar alguém, quando eu estou ali disponível para aquela pessoa que talvez está sozinha, eu me preocupo com aquela pessoa, eu não julgo a outra pessoa, eu estou a praticar este amor fraternal, que é um amor que não faz acepção de pessoas. Então, diz aqui que essa caridade, que são afeto, é um amor afetuoso que demonstra, não é só de palavras. Diz assim, porque se em vós houver em abundância, presta agora atenção aqui, se em vós houver abundância destas coisas, e quais coisas? Eu vou repetir, amor fraternal, caridade, piedade, paciência, conhecimento, moderação, fé e virtude. Virtude que é o poder, pois aquele que tem essas coisas, que não tem essas coisas, e tem, aquele que não, peço desculpa, não vos deixa, porque se em vós houverem abundância todas estas coisas, não vos deixarão estar ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não, quando você tem isto que eu acabei de falar, você não está estéril em Jesus Cristo. E muita gente não entende o que é a esterilidade em Jesus Cristo. Ou seja, se você acredita em Deus, há pessoas que estão dentro da casa de Deus e estão estéreis. Há pessoas que vivem a fé em Deus e estão estéreis porque ainda não acessaram a toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então isto aqui são chaves práticas de caráter, de prática que você tem para quebrar essa esterilidade de conhecimento, porque quando você conhece a Deus, sabe que Ele abençoou você com toda a sorte de bênçãos, sabe que Ele não nega bem nenhum, sabe que Ele ouve todas as orações, sabe que quantidade de anjos e o poder dos anjos que estão ao seu redor, sabe quem luta as suas lutas, sabe quem protege a sua descendência, o seu casamento, a sua casa, sabe do poder das suas orações, porque essa pessoa cresceu em conhecimento. Diz aqui, não vos deixarão estar ociosos nem estéreis. Então a pessoa pensa que a esterilidade tem só a ver com gravidez, mas há pessoas às vezes que precisam de gerar, porque às vezes as pessoas pensam que os frutos de Deus são só aqueles que são como a figueira, que só tem folhas e não tem figos. E os frutos de Deus são os frutos do Espírito. E isto aqui tem a ver com os frutos do Espírito. Quem tem os frutos do Espírito faz essas coisas que eu acabei de dizer. Tem o amor fraternal, a piedade, a paciência. E isto aqui demonstra-se com a palavra, com as formas de falar. Há uma transformação de dentro para fora. Então o que se vê muito hoje em dia, coisas muito exteriores. Vê-se muita coisa exterior. E quando se chega perto daquela figueira, como Jesus fez, vai-se lá ver se tem alguma coisa proveitosa, doce para comer. E não tem nada, só tem folhas. Só tem folhas verdes, grandes, é muita aparência. Mas você pensa assim, se calhar está escondido o fruto. Vai lá ver como Jesus vê e vê que aquilo não tem nada. Entende? Então Deus quer que nós sejamos árvores que sim que demos bom fruto. Diz assim, pois aquele que não tem essas coisas, agora para quem não tem essas coisas, quem tem isto que eu lhe acabei de dizer, essa pessoa vive a prosperidade e vive a abundância. Diz aqui, porque se em vós houverem abundância estas coisas, então isto aqui é também necessário morrer para si mesmo, e diga que não é por sua força, nem é por seu poder, é pela fé na cruz, naquilo que Jesus fez por si. Então, diz assim, porque aquele que tem estas coisas, que não tem estas coisas, é cego e tem a vista muito curta, tendo esquecido da purificação dos antigos pecados. Porquê? Porque não olha para a cruz. Esquece, olha, quer fazer as coisas todas pela sua força, pelo seu poder, e às vezes há pessoas que estão assim meio desequilibradas, perderam a moderação, porque o Espírito Santo de Deus traz moderação, traz equilíbrio, faz parte. Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia, deu espírito de poder, de amor e de moderação, e é nesse espírito que nós nos temos que mover. Então esse espírito traz-nos equilíbrio e traz-nos conhecimento, e quando nós andamos nesse espírito nós temos conhecimento. Só que às vezes as pessoas querem tanto mostrar as folhas e aquilo que já têm, esquecem-se primeiramente
do caráter, dos frutos do caráter. Eu sei que isto é uma mensagem de exortação, mas eu não poderia deixar de partilhar, porque há pessoas que até se querem, há pessoas que até dizem assim, a minha vida está estéril, pessoas dizem que a vida está estéril, está repreendida em nome do Senhor Jesus. Toda a esterilidade na sua vida, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Se é esterilidade espiritual, física, emocional, na sua saúde, no seu ventre, eu repreendo em nome do Senhor Jesus a esterilidade na sua vida. E agora você ouviu esta palavra, sabe qual é o segredo para você prosperar? Então, lembre-se de quem purificou os seus pecados. É através de Cristo que vem a abundância, é através de Cristo que as coisas fluem de uma forma sobrenatural na sua vida. Diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação. Seguir a Jesus, a sua vocação é seguir a Jesus. O que é que Deus chamou você para fazer? O que é que Deus pediu a você para fazer? Fique firme nisso, não tente arranjar outros caminhos, não tente arranjar escapes, siga por esse caminho, porque fazendo isso nunca mais tropeçareis. E agora, para terminar, porque dessa maneira vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é somente com base na fé em Jesus e na cruz. Não existe outro caminho. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Há pessoas que queimam velas, queimam incensos, buscam vários deuses, mas essas pessoas só herdam, só entram no reino dos céus por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão pelo Filho. Então, que esta palavra sei que foi um pouquinho exortativa, mas é uma palavra de amor, porque Deus só exorta aqueles que o amam. Então, com certeza que você hoje vai refletir assim: bom, eu vou começar a praticar isto que Deus colocou dentro de mim, eu vou começar a confiar no poder de Deus, porque isto é a manifestação do poder de Deus. As pessoas pensam que a manifestação do poder, as pessoas estão tão enganadas quanto às manifestações do poder de Deus. As pessoas confundem a manifestação do poder de Deus. Alguns religiosos confundem as manifestações com o poder de Deus com o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, que as pessoas falaram em línguas. E você não vai ver que ali é a manifestação do poder de Deus. Houve um derramamento do Espírito Santo, houve uma manifestação, sim, da glória de Deus, para que as pessoas... Agora, a manifestação daqui da virtude, do poder de Deus, é através do conhecimento de Cristo. Porque quando você começa a conhecer, há coisas que dentro de si explodem e você começa a aceitá-las para si, começa a conhecer a Cristo, começa a conhecer a Deus e começa a ser confrontado com o Espírito da verdade. E aí é que é o momento de decisão. Ou você quer mesmo nascer de Deus e aceitar esse poder fluir através de si, para que você possa realmente fazer boas obras também de caráter, não é? Que agradam a Deus, ou continua na mesma. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, Senhor, eu quero agradecer por esta palavra, quero agradecer, meu Pai, por esta revelação, Senhor. Quero agradecer por toda a esterilidade na vida dessas pessoas, todo o espírito de cegueira a sair. Pai, Senhor, leva-nos, Senhor, a um arrependimento profundo, Senhor, pelo tempo perdido por termos ido em caminhos errados, porque estas pessoas às vezes pensaram que era por ali, começaram a aprender de outras formas, a ouvir ensinamentos errados. Tem misericórdia deles, Pai, que o Espírito da verdade venha sobre cada um, Pai, curando a visão, a audição espiritual. Unja, Senhor, a cabeça deles, Pai, que eles confiem na sua graça, que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor, que este é o desejo do coração do Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a sua vida.